Um momento só, tá, pessoal? Que eu tô aguardando Cristina Santiago, a nossa convidada. Neurofan, boa noite, Neurofan. É o nosso grupo, é o nosso laboratório de estimulação cognitiva, né? A gente tem um laboratório que temos os games pela Neurofan, tá, gente? Rigel, boa noite, Rigel. Que bom estar com vocês aqui. Momento, que a gente agora vai entrar. Antônio Xavier, que legal! Cristina, amiga! Amiga. Obrigada! Obrigada por aceitar o convite. A Faculdade Alfa agradece muito, muito. É um prazer enorme estar aqui com você. E Ah, a Alfa, como né? E toda a equipe da Alfa, e as alunas da Alfa, as alunas de Palmares. Isso. Fizemos um trabalho bonito lá em Palmares, né? Fizemos não, na verdade ainda estamos fazendo, né? Isso, isso. E Não se aí, concluiu Cristina? ainda, né? Não. A gente tô esperando o grupo aumentar mais um pouco. Graças a Deus, assim, a procura está sendo satisfatória. E daqui a mais Certo. 2 minutinhos a gente começa, tá certo? Inicia, com certeza. É, Estou aqui só aguardando, né? essa é a nossa live. Mais uma Ok. vez, obrigada pela participação de todos, né? Obrigada pela participação de Cristina, ela sempre recebendo, aceitando os convites dessa amiga doida, né? Que faz as coisas assim, vamos e vamos, adoro. É o meu jeito de Parceira. ser, né? E que o nosso tema de hoje, como eu falei no início, ele é muito propício, ele é bem atual, né? A pandemia veio aí nos trazer vários questionamentos, e um dos questionamentos é exatamente quais serão as estratégias pedagógicas para o processo de alfabetização pós-pandemia. Porque o que a gente viu muito lá no início da pandemia é o corre-corre, de como adaptar, como fazer, como atender essas crianças nesses ensinos remotos. Então, o que acontece? Então, sabemos que junto com o coronavírus vieram mudanças de uma forma significativa, de uma forma globalizada, né? Todos nós vivenciamos hoje e viveremos durante um bom período as consequências desse momento que está fazendo parte do nosso século e reescrevendo a história de vários segmentos. E um destes segmentos é exatamente a educação. Perfeito. Então, Cristina, então, eu montei, assim, dentro dos 4 pilares, né, da educação, eu montei umas perguntas e, assim, eu vou te fazendo no decorrer da live e a gente vai Uhum. tentando responder as perguntas dos nossos queridos que estão nos assistindo e, aos poucos, a gente vai dialogando e tirando as nossas dúvidas e nossas ansiedades, né? E nossos anseios, né? Porque Perfeito. estamos Sim. todos no mesmo Mesmo. barco, né? A As gente diz chances assim, foram só para uns, foram para todos. então, Verdade. deixa eu te perguntar. Para você, qual é o papel da escola frente ao ensinar nessa pandemia? Vamos lá, né? Quando a gente fala na questão escola, a gente não está denominando uma única escola, a gente está falando uma proporção universal. Eu digo por conta de um todo, de uma questão onde envolveu todas as escolas. Então, com esse fechamento das escolas, esse afastamento, né, por medida de prevenção pelo coronavírus, então tanto a família como todos os estudantes brasileiros, eles atravessam um período atípico em suas vidas, né? Dentro das suas casas. E, quer dizer, houve uma mudança geral na rotina, tudo foi modificado. E, de repente, sem uma preparação prévia, tanto da escola como da família. Então, ninguém teve momentos, a gente não teve um espaço para que a gente pudesse moldar isso, resolver como nós, quanto escola ou família, a gente poderia agir, né? Diante de tudo isso. Pegou todo mundo desprevenido. Então, no meu entendimento, a gente não consegue fazer uma educação, uma aprendizagem, se não tiver linkado escola e família.
esse afastamento prejudica muito toda essa proposta. É preciso um trabalho coletivo. As escolas hoje estão dentro das casas, mas num contexto da subjetividade, de onde está esse outro, onde estão seus pares, onde se encontra isso, que dentro da escola as crianças vivenciam tudo isso, né? A gente pensa assim, que quando a criança está dentro da escola, onde a criança está compartilhando com o outro os seus conhecimentos e tudo isso, influencia de uma forma diferente dessas crianças estarem dentro do contexto casa, tá? Então, o que eu tenho para dizer é que os professores são verdadeiros mestres, mestres em mudança, cada um na sua peculiaridade, né, de transformar suas dúvidas, sua timidez e suas incertezas em maneiras diferentes de ensinar. Mas nós também sabemos que vamos pensar assim, que os vagões, tá, do trem, para que eles não saiam desse trilho, nessa viagem atípica que a qual a gente está vivendo, é necessário 2 maquinistas, que seria o professor ou o responsável dentro dessa casa, dessa residência, que vai atuar junto com a criança. Estou me referindo às crianças que se encontram com 3, 4 e 5 anos. Principalmente as crianças de 5, 6 e 7, pois esses estão caminhando para o nível alfabético, onde a criança compreende a organização e o funcionamento da escrita. A gente tem que pensar mais ou menos nesses parâmetros. E a pergunta que não quer calar é: os pais estão preparados para intervir, orientar, com os olhos e ouvidos do professor que está do outro lado da telinha e que não consegue ouvir nem enxergar? Entendeu? Eu digo, essa questão dessa criança que sente uma dificuldade, que não está conseguindo acompanhar os conteúdos. É exatamente isso. Qual o papel da família, né? Como facilitador desse aprender, né? Nesse contexto de pandemia. Exatamente isso, né? Certo. Quanto escola, é isso que eu te falei, né? Que os professores estão se reinventando, os professores estão tentando agir de uma forma que possa realmente deixar essas crianças confortáveis e que elas aprendam, mas que a extensão da mão deles não chega até em casa, o olhar deles não chega até em casa, o ouvido deles não chega até em casa, e que essas crianças têm que estar sendo acompanhadas por alguém que faça esse papel. E o papel da família, diante de todas as mudanças, certo, no seio familiar, eu sei que foi necessário que alguém da família se reinventasse, se redescobrisse como um pedagogo ou, no mínimo, como um facilitador. Porque a gente sabe, né, que a criança de 5, 6 anos, ela precisa de um adulto perto dela, né? É diferente de um adolescente que já está aí terminando o ensino médio, né? Que ele não precisa desse apoio, né? Mas a gente sabe que uma criança, assim, houve esse questionamento para mim, como um psicopedagoga. Marcela, minha filha está na educação infantil. Eu não consigo sentar perto dela. Meu trabalho não deixa. Eu não tenho tempo de sentar perto dela para ela assistir às aulas. Ela não fica, uma criança de 5 anos, 4 anos, ela não fica sentada. Então, assim, o que é que eu faço com a minha filha, né? Eu tiro ela da escola, o que é que eu não estou conseguindo acompanhar, não tem nenhum adulto que fique perto dela. Então, assim, quais são as perdas, né, que essa criança teria se ela sair da escola, né? Então, a gente tem que saber que mais uma vez repetindo, a pandemia veio, ninguém esperava e que a gente teve que se readaptar e se adequar, né? E a gente tem que entender também um outro lado da moeda, que é justamente essa casa onde não tem profissionais da área da educação, onde não tem pedagogos, onde não tem pessoas que entendem como todo esse processo acontece. Então, o que eu tenho escutado também dentro da clínica é justamente a queixa dessas mães em dizer assim, como que eu vou ter esse olhar analítico, crítico, interventivo, se eu não conheço esses fatos?
Então, é por isso que eu estou dizendo que a família ela tem que se reinventar. Então, alguém vai ter que se transformar em um pedagogo ou, no mínimo, em um facilitador para minimizar os danos causados pela ausência da rotina escolar. Não é o professor, Exatamente. porque o professor está lá dando sua aula, está fazendo suas lives, mas ele não está de corpo presente, tá? Ele não está ali com aquele olhar dele que não para dentro de sala de aula, que está vendo que uma criança não está conseguindo isso, que uma criança ficou com dificuldades em alguma coisa, entendeu? Então, e isso é importante. É por isso que eu aconselho os pais a não tirar suas crianças das escolas, porque mesmo que com essa questão de videoaulas, aulas gravadas, mas ele se sente presente naquele contexto, naquele espaço. E o fato é que a maioria das famílias não estão conseguindo dar essa assistência às suas crianças por inúmeras razões. Razões que a gente não pode questionar, entendeu, Marcela? A gente não tem direito de estar questionando aquele pai que não pode, aquela mãe que não tem condições, voltaram a trabalhar e que não tem informações suficientes para apoiar essa criança de uma forma correta. O que a gente tem que entender é que a falta dessa assistência presencial pode causar no final do ano, certo? O quê? Danos. Tá? Pode deixar grandes lacunas para isso. E a gente não tem como apontar o dedo para esses pais que não sabem como fazer essas intervenções. Na hora que a professora está ali falando, dando sua live, ela está ali, ela não tem a dimensão do olhar dela, não vai pegar todas aquelas crianças. Então, isso prejudica o engajamento, a facilidade que ele teria de ter esse contexto dentro de sala de aula. Tá? E, ao mesmo tempo, esse pai que está ali, com aquela criança ao lado dela, ou esse facilitador, ou até seja a pessoa que cuida dessa criança, não tem o nosso olhar de pedagoga, não tem o olhar do psicopedagogo, do neuropedagogo, que forma essa equipe. Então, a nossa preocupação, a preocupação da Neurofan, da Cristina, da Marcela, de todos os profissionais da área, é como isso está acontecendo. De que forma esse aprendizado está sendo efetivo dentro do contexto casa. Então, quando a gente fala que no final do ano essas lacunas podem aparecer, ele vai limitar o processo cognitivo dessa criança, podendo ou não gerar uma dificuldade ou até um transtorno de aprendizagem. E quando a gente fala na questão do transtorno, gente, vale salientar que ele pode estar atrelado ao emocional. A maioria das nossas crianças hoje estão apresentando quadros de ansiedade. Não é verdade, Marcelo? Chega nos consultórios, as crianças com um quadro, né, leve ou até agravado de quê? Com ansiedade, tá? Essa criança, ela não consegue ter a atenção devida, ela não está compreendendo esse andar dessa pandemia, porque eu não posso sair, porque eu não posso estar próximo dos meus amigos. Não é verdade? E tem um outro fator também, que eu também estou presenciando, estou vivenciando lá no consultório. São crianças que chegam com essa ansiedade porque veem os pais ansiosos, reclamando dentro de casa, questões de trabalho mesmo, e como são muito pequenas, então elas acham que aquelas reclamações é por causa delas, que não está não tá indo bem na escola, na aula, não está respondendo as atividades corretas. Então, elas não conseguem separar, né? As crianças não conseguem entender que os pais estão irritados por outros motivos, não pela presença delas, né? Então, também está gerando essa ansiedade. Ô, Cristina, pois é, aí você está falando o seguinte, nos prejuízos cognitivos, né? Aí eu te pergunto, como serão revelados, né, esses prejuízos nessas crianças de 5 a 6 anos, né, que se encontram nesse processo de leitura e escrita? Como é que a gente vai perceber isso lá na frente? Perfeito. Antes de te responder isso, eu vou dar só uma fechada na questão família, tá? Então, assim, o que é que eu dou como sugestão para essa família que está vivendo esse momento tão difícil, tão ímpar, tão cheio de conflitos?
Sim. Vocês, pais, devem criar um ambiente propício, tá, para o estudo, como se a criança estivesse vivendo essa escolaridade. Então, acordar essa criança sempre no mesmo horário, seja manhã ou tarde, colocar a fardinha, sentar para assistir a live ou as aulas gravadas, mas assim, naquele ambiente sem outros estímulos, tá? É um ambiente onde a criança vai ter que ter o estímulo de quem fala, o professor, o facilitador, mas não envolver essa criança com a televisão ligada, um pai conversando no celular, a empregada passando para cima e para baixo, a mamãe varrendo a casa, qualquer coisa assim, tá? Então, sentar essa criança, executar as atividades solicitadas pelas professoras, seguindo um padrão, uma rotina de tudo isso. Não, hoje eu vou fazer, amanhã eu não vou fazer. Não, terminou a live, você vai, por exemplo, você vai almoçar, você vai tomar seu banho mais tarde, é o teu horário de estudo. Tem que manter aquela rotina que a criança já tinha antes da pandemia, certo? Exatamente. E isso favorecendo o ambiente o mais próximo possível desse contexto sala de aula. Outro fator importante é os pais e os responsáveis devem apoiar e compartilhar com a criança sentimentos de empatia pelo processo de aprender fora da escola. Porque, como você falou, tem vários pais que já começam assim, ai, não, eu não acredito. Vai começar essa live. Ai, meu Deus, que eu não estou com paciência para isso. Que estímulo essa criança vai ter, tá? Então, a gente tem que se conter, a mamãe vai lá, respira fundo, assopra a velhinha, né? Respira, e vai lá e diz assim, que legal, a tua live vai começar. Vamos lá, isso passa para aquela criança uma reflexão de que aquilo é bom, que eu preciso ver, eu vou entender e eu vou me comprometer a estar ali de uma forma inteira, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado. A criança tem que ter esse sentimento de empatia e desejar estar ali, porque é uma ferramenta utilizada pela escola, é o que a escola pode fazer hoje. Então, a gente tem que estar de mãos dadas com a escola e facilitar. E é de fundamental que os pais expliquem, tá? De forma entendível, quando a gente fala entendível, é de acordo com a cognição que essa criança se encontra, tá? Isso. O que está acontecendo e que em breve tudo isso vai passar e que a gente vai voltar à normalidade. Cristina, deixa eu só dar uma pausazinha aqui para agradecer a presença de Luciana Vito, a gestora da Alfa, a Polo Caruaru, nossa amiga Soraya também está presente. Carlos do Polo Cabo também está presente. Que maravilha, então, assim, que maravilha. Tem gente linda. Rosana, nossa psicopedagoga lá do consultório, também está presente. Então, gente, obrigada mesmo por prestigiar a gente, tá certo? E vamos lá, Cristina. E como será essa questão do processo de leitura e escrita dessas crianças, né, que seriam para ser alfabetizadas neste ano de 2020 e estamos nesses impasses, né? Como ficaria? Certo. Outra coisa que você falou que é bem pertinente é que a gente precisa lembrar que as nossas crianças são esponjinhas, tá, gente? Que elas absorvem tudo. Então, quanto mais essa família estiver desorganizada emocionalmente, mais a gente vai contar, tá? Para que essa criança venha apresentar qualquer tipo de transtorno ou dificuldade de aprendizagem no contexto volta às aulas, tá bom? Quando a gente fala nessa questão dos prejuízos que essa pandemia pode causar e que a nossa preocupação, quando eu falo a preocupação da gente, eu falo como um todo, tá? Como pessoas profissionais da área de educação que trabalham com essas crianças que vêm apresentar as dificuldades, a gente fala na prontidão. E o que vem a ser essa prontidão? A prontidão, gente, significa, é um nível cognitivo suficiente de preparação, tá? E que ele consegue ter esse interesse para iniciar uma aprendizagem, seja ela qual for. Está interligado, inclusive, com o treinamento precoce. Então, a prontidão para aprendizagem depende de alguns aspectos. Para acontecer essa prontidão, depende de alguns aspectos, tais como habilidades para entender os símbolos, que é quando a gente vai falar da leitura e escrita, conhecimentos prévios, interesse ou desejo do aprender, tá? Porque a memória
tá? E essa interação da criança em eu querer aprender, a gente precisa acionar a atenção e a memória, senão não existe esse aprendizado, ok? Então, tem que ter esse interesse, o desejo de aprender, a maturação intelectual, social, emocional, física e psicomotora. Tudo isso influencia nessa criança, nessa prontidão. Para entender essa prontidão, é necessário falar sobre as pesquisas de Emília Ferreiro, tá? E a Ana Teberoski, que quem é da educação, quem é psicopedagogo, sabe muito bem sobre isso, que a gente fala da psicogênese da língua escrita. Que isso aí é que vai fazer com que essas crianças tenham essa interpretação do que é ler e escrever. E elas apresentam 3 níveis evolutivos, tá, para a compreensão do sistema silábico, que é o nível pré-silábico, nível silábico e o nível silábico alfabético. Cada nível do sistema alfabético é vivenciado nos primeiros anos da vida escolar, que se encontra dentro da educação infantil, iniciando um novo ciclo no primeiro ano do ensino fundamental, com expectativas, tá? Expectativas de uma construção finalizando já no nível silábico alfabético. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é a importância dessas crianças estarem dentro de um contexto escola a partir dos 3, 4 e 5 anos. 5 anos. Então, já foi revelado, na maioria dos casos, e pais, né, facilitador de conhecimento necessário para intervir de maneira correta. Então, o que é que a gente precisa entender aí? Que as nossas crianças, certo? Elas precisam passar por todos esses processos e esses níveis silábicos para chegar aos 7 anos com prontidão para a leitura e a escrita. Por isso que a nossa preocupação, a nossa grande preocupação é trazer para essas crianças, mesmo diante dessa pandemia, uma ajuda para que os pais possam fazer com que elas realmente venham a conseguir esses níveis silábicos. Veja como a coisa é complexa, né? E possam atingir essa maturidade para, no próximo ano, em 2021, elas estejam aptas, né, a entender os conteúdos programáticos que surgirão. Isso. Então, Cristina, aí, resultado. Essas aulas remotas, ela, de uma certa forma, como a figura presencial do professor, como você falou anteriormente, faz falta, né? Faz falta, porque o aluno se sente seguro, né? Não tendo aquela figura do professor por perto, né? Tem, normalmente, como você também falou, às vezes o facilitador, a pessoa que está lá ajudando, é de uma outra área do conhecimento, né? Então, não tem uma didática para chegar a essa criança, não tem essa didática para estímulos cognitivos, não é? Não tem uma didática para seguir o passo a passo, porque a gente sabe que para uma criança aprender, a gente primeiro precisa colocar o lúdico, né? Se você for colocando o material de estudo diretamente, a criança vai rejeitar, a criança vai dizer que não quer, a criança vai dizer que não sabe e não vai fazer, e bate o pé e diz que não vai fazer. Então, normalmente é aconselhado que o lúdico entre na frente, para que haja esse interesse, para que haja o estímulo, não é isso? Então, por isso, perfeito. Então, e essas crianças, o que me preocupa é muito isso, porque eu, como psicopedagoga, eu entendo, por melhor que o professor dê a aula remota, mas eu entendo que a criança, ela não desenvolve uma autonomia pela insegurança de não ter o professor, o tiozinho, a tiazinha por perto, né? Então, como é que vai ficar esse processo? Né? Como chegaremos em 2021? Essas crianças que estavam no gatilho para ler e escrever, né? Isso. As nossas crianças que já se encontram com 7 anos, elas já vivenciaram isso aí, tá? Porque ela vivenciou nos 5 e 6. Então, a criança que já está cursando o primeiro ou o segundo ano do ensino fundamental, ela já está com essa prontidão, sim,
mais os danos baixos, né? vão ser isso, vão ser bem menores. Mas a nossa preocupação maior é com as crianças de 4, 5 e 6 anos, principalmente. Porque Por elas isso, não. Diga. Por não, isso, eu ia falar, né? Por isso, temos um projeto juntas, né? Que é o isso. alfabetizar é preciso, né? Perfeito, Então, assim, perfeito. graças a Deus e a credibilidade que temos no mercado, esse nosso projeto está sendo muito procurado. Por quê? A gente tem crianças que ainda não fazem o próprio nome, não é, Cristina? Perfeito, perfeito. E não só se reconhece como esse próprio nome, entendeu? Então a gente percebe crianças que estão nessa etapa, porque esse ano é um ano perdido, gente. Não é uma semana, um mês. São várias áreas do conhecimento que essa criança deixou de vivenciar num contexto sala de aula, num contexto parque, num contexto lanche, num contexto divisão de tarefa, numa história que a professora conta, numa música que essas crianças escutam. Então, a gente não está perdendo pequenas partezinhas que podem ser sanadas de uma hora para outra. A gente está perdendo praticamente um ano. Não é perder em sentido de que as escolas estão apoiando. As escolas sim estão apoiando. As professores sim estão As se escolas estão fazendo o reinventando. possível. Mas é isso que eu estou dizendo, que você está dizendo. Esse olhar do professor não chega até todas essas crianças. Então, os pais precisam, tá? Eles precisam se reinventar. E aqueles que têm condições, compra jogos, gente. Faz jogos. Porque o lúdico, como você está dizendo, ele facilita demais esse entendimento dessa criança. Ele ativa muito a memória dessa criança. As cognições dessas crianças, esses neurônios aí, eles vão ser muito mais ativados através da ludicidade. Então, aquela criança apática que não está querendo participar da aulinha, que está achando chato, que não consegue fazer essa interação. Papai e mamãe, ó, vamos para a internet, vamos procurar vários tipos de jogos que tem. Se pode comprar, compra. Se não pode, faz. Vai fabricar em casa mesmo. E bota essa criança para trabalhar com o lúdico, tá? Que isso, com certeza, vai fazer essa criança crescer muito mais. Então, isso tudo é importante para facilitar essa aprendizagem. É isso que nos preocupa, é isso que nos leva a tentar fazer e trabalhar com esse nosso projeto. O alfabetizar é preciso, porque a gente precisa fazer com que, diminuir, né? Sanar o máximo que a gente puder dessas dificuldades para que essa criança possa chegar em 2021 apta a cursar outra série. E quanto à questão de quais as estratégias as escolas, né, devem fazer para minimizar essas dificuldades de aprendizagem, eu posso falar para vocês agora. Diga lá, quais são as estratégias? Bom, vamos lá. Eu vou falar pela minha vivência, tá? Além de fazer tudo isso aí, que a Marcela já falou um pouco, eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, sou escritora, também sou gestora de uma unidade de ensino. Então, assim, o que é que a gente já está prevendo? Eu posso afirmar com toda certeza que as medidas preventivas, elas deverão ser tomadas já, gente. A equipe pedagógica deve iniciar agora, imediatamente, um plano de ação. A gente não tem nem o que esperar para acabar o ano, tá certo? As matrículas, inclusive, eu digo até assim, as matrículas, elas devem ser feitas, realizadas em meados de outubro. A escola ela tem que se organizar com os pais para que isso aconteça uma pré-matrícula. Necessariamente não precisa que esses pais paguem de imediato, mas que aconteça uma pré-matrícula em meados de outubro, concluindo no início de novembro, para que as escolas iniciem uma sondagem, vamos dizer assim, ainda no mês de novembro de 2020, com todos os alunos matriculados. Eu estou falando de uma forma geral, mas como a gente está falando na questão do alfabetizar, então, essa sondagem, ela servirá como um termômetro para que os profissionais, tá? Incluindo pedagogos, psicopedagogos, institucionais, neuropedagogos, psicólogos, possam identificar os níveis cognitivos que cada criança se encontra pós essa questão de pandemia.
com essas informações, a equipe toda precisa preparar uma ficha que eu e a Marcela, né, a gente já trabalha no consultório e a gente denomina como PAI, que é o Plano de Ação Individual. Como foi que a gente bolou tudo isso? Com interfaces, né, onde todos os profissionais eles vão fazer suas interferências desse apoio escolar e desenvolver essa ficha em cima de todas as informações que a gente captar dessas crianças, através de, vamos dizer assim, onde a gente possa lidar com jogos ou com sondagem. A sondagem quem vai resolver é a escola, mas vai precisar ser feito isso antes da gente iniciar o ano. Até porque a proposta é que talvez em janeiro a gente já inicie as aulas. Se a vacina chegar, se tudo der certo, porque a gente vai precisar acelerar um pouco isso tudo para suprir, tá, esses conteúdos que vão ficar de 2020. Os 2 anos, né, em um, Isso. né? Isso. E veja como isso vai ser complicado, né? Então, nossos pequeninos de 5 e 6 anos serão os vilões da história. Vamos pensar assim, ou seja, toda a atenção será para eles. Eu estou dizendo nesse processo do alfabetizar, tá? Então, a gente precisa ver as estratégias, dificuldades que eles vão adquirir pós-pandemia, de posse essas informações necessárias, preencher o PAI, que é essa ficha, preparar essas intervenções e viabilizar junto a cada escola suas disponibilidades, o dia, o horário, quem vai ser esse facilitador. Mas a gente vai precisar, sim, fazer mudanças estratégicas para poder sanar essas dificuldades. Eu acredito que a maioria das escolas já está prevendo isso, entendeu? Então, eu creio que através de todas essas informações que a gente vai fazer dessa sondagem, a gente vai conseguir identificar em que nível cognitivo essa criança se encontra e quais são as suas dificuldades apresentadas pós-pandemia. E esse professor de sala vai ter que ter jogo de cintura, tá? Para poder trabalhar com esse contexto que você acabou de falar, 2020, 2021. E, para tanto, a gente vai precisar muito do apoio da família. Isso. A gente tem que ter um pouco de cuidado nessas sondagens, porque o emocional vai estar muito presente também, né? Então, às vezes, né, vai estar presente o emocional, a questão de ter muito tempo fora da escola. Tem criança, gente, que ainda está achando que está de férias, né? Lá no consultório, foi, Cristina? Chega criança dizendo, eu estou de férias, né? Então, porque sabe que o entendimento dele é assim que ele está compreendendo as coisas, não é verdade? Isso. E para essa volta às aulas, é por isso que eu estou falando que não é só os professores, é a equipe toda. Então, os psicólogos, psicopedagogos, neuropedagogos, todos eles vão ter que estar de frente para tudo isso aí, tá? E receber essas crianças, porque vão vir sim mexidas, Marcela. Com certeza, com certeza. Não receberemos essas crianças. Eu não estou falando de uma forma generalizada, óbvio que não. Mas a grande maioria dessas crianças não vão chegar como saíram agora no início do ano, por conta de todo esse processo. A gente tem que pensar na desestruturação familiar. Quantas famílias estão vivendo essa pandemia de uma forma onde precisam de um apoio, de um psicólogo e não estão tendo? Quantas famílias estão passando por necessidades, né? Eu digo tanto financeira como emocional, e que não estão tendo apoio para isso. E quem vai absorver tudo isso? Nossas crianças. Exatamente. Assim, e vou te dizer, às vezes, gente, por incrível que pareça, tem famílias que não encontram psicos pedagogos, neuropsicos. Já chegou uma família lá no consultório dizendo, Marcela, faz tempo que eu queria uma psicopedagoga, mas eu procurava e não encontrava, eu preferia vir por indicação, né? Então, gente, assim, a Faculdade Alfa, né, que é a faculdade que está nos apoiando nessa live,
eu posso dizer que tem um dos melhores cursos de psicopedagogia, de neuropsicopedagogia daqui de Pernambuco. De Pernambuco e de outros e outros estados, né, Luciana? Então, assim, lá, eu sou professora de lá, você é professor de lá do Paulo Palmares, e você sabe, estão saindo os profissionais hipercompetentes. O problema é que eu acho um problema. As pessoas não estão sabendo se mostrar. As psicopedagogas, elas estão tímidas. Poxa, gente, o mercado está precisando de psicopedagogo. O mercado está precisando de neuro. Então, gente, que mostra. Vocês que estão assistindo essa live, que são alunos da Alfa, que foram alunas da Alfa, e tem no seu currículo a psicopedagogia, a neuropsicopedagogia, vá para o mercado de trabalho. Tem criança precisando de vocês, né? E o mercado dá para todos. É isso que eu costumo dizer, né, Cristina? Gente, mas... Diga. Pode só falar, aproveitando que eu já estava esquecendo. Gente, Cristina vai colocar aqui o site da Neurofan e no final da live, quando terminar a live, vocês fiquem ligados que iremos fazer 2 sorteios pelo Instagram de vocês. Vocês têm que curtir, né, a Neurofan e compartilhar, não é, Cristina? Com mais 5 amigos. Marcar 5 amigos. O Instagram. Aí vocês entram no Instagram. Marcar 5 amigos no Instagram. Os primeiros que marcarem, os 2 primeiros que marcarem, os 5 amigos ganharão o prêmio da Neurofan. Aí entraremos em contato com vocês. Isso, e se inscrever também no canal do YouTube, né? Que é Neurofan Games. Agora, amiga, como escreve aqui embaixo? Deixa eu escrever aqui. Deixa eu pedir aqui ao universitário. Rigel, tu escreve Neurofan Games. Um momento só, que o assistente está ali para escrever para você. Isso, Neurofan Games. E, no caso, o YouTube também, tá? Deixa teu estagiário aí te ajudar. Pede ajuda aos universitários. Ele disse que vai colocar, que eu não me preocupasse. Então, Cristina... Quando tiver perto de acabar, Marcela, tu avisa que eu esqueci de cronometrar. Deixa eu ver aqui, tá, gente? Olha, a Rigi já colocou? Deixa eu ver aqui. Yolanda, eu sou aluna da Alfa. Com muito orgulho. E eu sou professora com muito orgulho. Holanda. Então, Cristina, Antônio Xavier fala o seguinte. Antônio é um amigo meu e é psicopedagogo, também faz parte da gestão do SESC. Ele também está aqui presente. E ele diz o seguinte, o aspecto emocional é algo que precisará ser pensado de modo constante para a acolhida e estas crianças e famílias, pois muitos retornarão às aulas presenciais com muitas fragilidades e perdas. Pois é, muitas famílias tiveram suas perdas, né? Isso, Antônio. Pura verdade. Então, assim, eu acredito que esse retorno nosso em 2021, quando a gente voltar, ele tem que ter um acolhimento preciso. Porque essas crianças, no início, gente, eles não vão precisar de matérias. Eles vão precisar serem ouvidos. Não é, Cristina? Eles vão precisar... Os professores têm que fazer um planejamento em cima das necessidades deles. Isso, né? Perfeito. Então, criar esse planejamento em cima. Esse acolhimento, a partir dessa escuta, o professor vai fazer o planejamento. Né? Não vai ser um planejamento pronto. Na verdade, isso. Mudanças acontecerão tanto no processo de planejamento como de acolhimento e prática pedagógica, tá? A gente vai ter que se reinventar e transformar isso para 2021. Inclusive, eu digo a você, que a gente estava conversando outro dia, que essas professoras que estão terminando agora, após em psicopedagogia clínica, institucional, elas precisam, inclusive, ter essa facilidade de intervir diante de tudo isso, as que estão dentro das escolas, tá? Então, psicopedagogas, pedagogas,
Exatamente. Isso, vamos atrelar esse conhecimento. Inclusive, a gente dá assessoria a essas meninas também, né, Marcela? Lá na clínica. Isso. Depois vocês entram no Neurofan. Rigel colocou aqui o site, tá, gente? Vão lá no Instagram, participem do sorteio. Curta a Neurofan, Vai. curta o YouTube. E tecnologia, ela chegou para ficar. Eu costumo dizer que nossa geração foi a geração Coca-Cola e essa nova geração é a geração de novas tecnologias, né? Então, é o que vai facilitar, na verdade. O AE é a tecnologia. Inclusive, a Neurogames, ela tem um game, né? Um aplicativo que ele é voltado para todos os conteúdos programáticos do primeiro ano do ensino fundamental e onde foi criado para trabalhar principalmente com crianças com TEA. Então, ele é muito facilitador. A gamificação, gente, ela veio realmente para ficar. Ela não veio para passar um tempo e ir embora. Como você está dizendo, geração Coca-Cola já foi. Agora, é isso que vai acontecer. Agora, a gente precisa ter a sensibilidade de achar o aplicativo e o game que vai realmente fazer com que essa criança aprenda, não simplesmente jogue. Não é isso? E dá licença, Cristina. Eu acredito que a gente tem de 2 a 13 minutinhos. Gente, a live está maravilhosa. Eu estou pedindo, em nome de Cristina Santiago, um curso com certificado para todo esse grupo que está aqui participando com a gente. Tá bom? Gente, fiquem ligados que irá, sim, sair um curso Alfa Neurofan e o Laboratório de Estimulação Cognitiva, que lá no Espaço Marcela Sena e Cristina Santiago. A gente vai ajudar vocês a entender de que forma a gente pode trabalhar com essas crianças de inclusão, ou não, ou típicas e atípicas, com muita ludicidade, com jogos, atividades adaptadas, vai ser bem interessante. E também tem o do PDI, né, Marcela? Ah, sim, temos um curso PDI, inclusive, assim, já estava falando com a Rucenita, que tá saindo o curso. Tem curso assim no forninho, gente, para vocês. Isso. Né? Semana passada teve um curso. A gente falou da BNCC, né? Com certificado. Muita gente participou, em torno de 70, 80 pessoas. Foi maravilhoso. Rucenita está pedindo para repetir a dose, que o curso foi muito bom e tem gente pedindo. E é isso, gente. Poxa, eu só estou esperando aqui dar uma fechadinha para me despedir de vocês. Foi um prazer enorme, né? E que a gente possa dar as mãos, tanto nós profissionais como escola e família, para a gente tentar trazer para essas crianças uma forma divertida e interativa de aprender, para que em 2021 nossos pequeninos possam estar com a gente de forma efetiva e compreendendo tudo que foi ensinado. Isso. Não é verdade? Beijo, gente, mais uma vez. Um abraço no coração. Fique na paz. Amém. Amém. Enfim, vocês, psicos, o mercado está precisando de vocês, tá bom? Tchau, tchau. Um beijão, querido.